Estamos novamente aqui no programa Vida e Saúde, no quadro 60 e quantos. É muito bom conversar com você. Sabe, eu tenho um carinho muito grande pela população idosa. Eu, na verdade, nasci numa família de idosos, porque eu tenho irmãos de 90 anos, uma irmã de 86, uma irmã de 84, uma família muito numerosa. Eu sou a caçulinha lá, eu me acho criança, muito interessante. Mas eu amo vocês e eu gostaria de continuar compartilhando alguns conhecimentos a respeito, então, da alimentação. Lembra que nós já conversamos na semana passada a respeito dos macronutrientes da dieta, que seriam os amidos, as frutas, os feijões e também as gorduras. E hoje nós vamos falar do grupinho dos minerais. Os minerais, eles são muito importantes na estrutura do nosso corpo. Um mineral bem conhecido é o cálcio. É um mineral que compõe os nossos ossos e ele faz parte da estrutura dos dentes. É ele que mantém o nosso esqueleto em pé. Então, é super importante a gente falar de ossos, mas de cálcio. O envelhecimento pode trazer algum prejuízo para o aproveitamento do cálcio, para a síntese do cálcio. Então, o que acontece, por exemplo, com as mulheres na menopausa? As mulheres têm uma redução do hormônio estrógeno e aí também existe uma redução na produção de vitamina D e esses fatores acabam interferindo na saúde do osso, certo? Bom, a outra questão, o que será que o cálcio faz de interessante, de tão importante que a gente precisa tomar cuidado? Além de segurar toda a estrutura dos ossos, ele participa dos neurotransmissores que fazem com que seu organismo tenha respostas rápidas. Então, às vezes, você precisa ter uma reação muito ligeira. Quem é que faz esse start, manda esse comando para o cérebro? O cálcio está envolvido nessa ação. O cálcio também está envolvido na homeostase do sangue, para manter o sangue num pH ideal. Então, é importante a gente observar que fatores podem interferir nesse status ideal de cálcio. Se a gente considerar que essas estruturas de membranas que recebem sinapses, a estrutura dos músculos que são ligados ao osso, para poder fortalecer o músculo também, o cálcio é tão importante. Alguns componentes dietéticos podem estar envolvidos no prejuízo do cálcio. Por exemplo, a pessoa que come fibra demais, ela pode espoliar o aproveitamento, porque o alimento vai passar de uma forma muito ligeira pelo trânsito intestinal e isso acaba interferindo no aproveitamento ideal do cálcio. A outra coisa que pode acontecer é uma dieta com muita proteína. A dieta à base de proteína, ela aumenta o pH, deixa o pH muito ácido. E o sangue não pode ter esse pH ácido, então ele usa um recurso, ele busca um básico, o cálcio é básico. Então ele rouba cálcio de onde tiver para poder regularizar o pH do sangue. Então, você vai excretar mais cálcio pela urina. Então, a dieta hiperproteica não está indicada em situações normais, a menos que haja necessidade de uma recomendação especial de uma dieta hiperproteica, certo? Senão, a gente pode ter esse prejuízo de espoliar o cálcio. Medicamentos diuréticos à base de hidróxido de alumínio também podem prejudicar a reabsorção do cálcio. E o outro fator é a redução da enzima lactase. Muitos idosos, pessoas mesmo com 40 anos, um pouquinho mais, já têm deficiência na produção da lactase, que é aquela enzima que aproveita o cálcio que está dentro dos produtos de origem láctea. Mas quem não faz uso dos lácteos também não precisa se preocupar com essa questão, porque nós vamos ter cálcio de outras fontes. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre lembra que eu falei sobre a redução da produção de ácido clorídrico no envelhecimento? Ele vai interferir aqui também no aproveitamento do cálcio, porque o cálcio precisa de um ambiente ácido para o seu aproveitamento. E aí, se eu tenho uma baixa produção de ácido clorídrico no estômago, eu posso ter uma redução do aproveitamento do cálcio.
Um outro fator que interfere é a gente tomar antiácido. Tem pessoas que têm mania de antiácido. Então, às vezes está com um ligeiro desconforto no estômago, antiácido. Não é, às vezes você está precisando tomar água. Melhora a ingestão de água. E só vai tomar antiácido se realmente o médico recomendar. Olha, você está precisando. Aí sim, senão você vai formar um hábito que não é saudável para o aproveitamento do cálcio. Vejamos, recomendação de ingestão, em torno de 1.200 miligramas ao dia. Isso não é muito, mas você vai ter que ter essa representação de pelo menos 3 fontes ao dia. Então a gente recomenda o uso de gergelim, de feijões, das algas. As algas são uma excelente fonte de cálcio também. Amêndoas, tofu, nas nozes. Todos esses alimentos são fontes de cálcio. E a gente tem também cálcio nos vegetais folhosos de cor verde escura. Ok. Então, sobre o cálcio falamos, agora vamos ver o ferro. O ferro também é um mineral super importante em todo o nosso metabolismo. Ele está ligado ao transporte do oxigênio no sangue. E também ele ajuda a eliminar o gás carbônico. Então, se a pessoa chega a ter uma anemia, ela fica cansada, né? Porque ela está com dificuldade, aquelas célulazinhas vermelhas que são transportadas pelo ferro, às vezes elas estão deficientes. Então, por que acontece a anemia? Por baixa ingestão de produtos de ferro, mas a maioria das vezes é por inadequação de algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, comer alimento fonte de ferro na mesma refeição que come alimento fonte de cálcio, existe uma competição ali e o cálcio ele se junta com o ferro e faz um quelato e não se aproveita nenhum nem outro. Então o ideal é, você está comendo alimentos fontes de ferro, não use leite naquela refeição. Então na hora do almoço não é hora de tomar leite, se você usa leite, por exemplo, né? Então, alimentos fontes de cálcio devem ser consumidos em um momento, alimentos fontes de ferro em outro momento, para você evitar essa competição, ok? Então, o que mais que a gente pode falar sobre o cálcio? O mesmo problema do ácido clorídrico, porque nós, junto com o ácido clorídrico, a gente tem lá um fator chamado fator intrínseco e a produção de vitamina B. Então, todos esses fatores somados, eles ajudam no aproveitamento do ferro que vem da dieta. Quando abaixa esse teor de ácido clorídrico, nós diminuímos as chances de uma dieta também adequada em ferro. Esperamos que vocês tenham compreendido a importância de uma dieta rica em minerais. Na verdade, não é excesso que a gente está falando em um fornecimento regular. Então, fornecimento de frutas, de legumes, de cereais integrais, para a gente ter um fornecimento adequado dos minerais na nossa dieta. Espero você no próximo programa.